Olá, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo e eu vou falar no vídeo de hoje, tá? Uma causa, somente uma causa, e eu julgo ser a mais pesada para o cônjuge que foi. Então, uma causa que impede a volta do cônjuge. Ele fica preso, tá? A amante ou ela fica preso o amante. Tá? Tanto o homem quanto mulher agem dessa forma. E nesse vídeo eu vou falar com você. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer todos aqueles que estão se inscrevendo no canal. Tá? É super importante que você realmente compartilhe, caso faça sentido para você. Mas o que eu peço mesmo é que você dê o seu like, tá? Dê o seu joinha aí para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Tá? E assim a gente vai podendo fazer esse trabalho, tirando toda essa mentira que envolve aí a restauração de casamento. É uma grande falácia que existe nesses canais, tá, que estão por aí. Nem todos são assim, mas a grande maioria, você desculpa a minha sinceridade, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, eu sou dessa forma, eu sou sincero. Tanto que os meus atendimentos são gratuitos. Eu não cobro por isso. Não cobro. Eu basicamente passo quase o dia todo entre trabalho e os meus afazeres que eu preciso, atendendo as pessoas. Né? O telefone toca quando alguém manda um comentário e eu respondo todos os comentários. Se eu perceber que um comentário não é pertinente para ser respondido nos comentários do YouTube, então o que eu faço? Eu mando uma mensagem, eu mando o número do meu telefone para que você possa entrar em contato. Tá? E aqueles também que desejam, venham querer estar no grupo fechado, tá? Você me manda uma mensagem que eu te adiciono nesse grupo. Tá bom? Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu hoje, após esse vídeo, dia 22, tá? Eu vou estar fazendo uma live falando sobre fofoca, tá? Uma das coisas que é terrível. Então, assim, se você está vendo esse vídeo hoje, dia 22/10 de 2022, ok, sabendo que mais tarde, às 9 horas, eu vou soltar uma live e você pode participar. Mas para aquele que não viu no dia e está vendo futuramente esse vídeo, não sei quando você está vendo, procura no canal aí um vídeo falando sobre fofoca. É quase uma linkagem desse vídeo que eu vou falar hoje. Tá bom? Então vamos logo para o assunto, logo, para que a gente não perca muito tempo. Então, uma causa que faz com que o cônjuge não volte para casa. Vamos entender, tá, a dinâmica da separação, da ida do cônjuge, da reaproximação, tá? E ele fica, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, e ele simplesmente, você olha para ele assim, você olha para ela, tá totalmente perdido. Totalmente perdido. Então vamos entender essa dinâmica. Ele tá com você, se relacionou com você, tá casado 1, 2, 3 anos, 5, 20 anos casado com você, é porque então existe um sentimento. Mas chega um determinado momento que existe, não sei se vocês já ouviram falar, das crises, tá? Que fecha assim então um ciclo de 7 em 7 anos. Quando se aproxima, tem muitas pessoas que ficam dentro dessa crise, né? Eu tô falando isso porque eu já vou para 30 anos de casado. Tá? Então já passei por várias crises, acompanho várias pessoas que passam por essas crises e o Senhor sempre nos dando a vitória, né? Liberando bênção sobre família, restaurando famílias, restaurando pessoas, e é assim que eu creio, é assim que a gente continua caminhando. Então, se ele está com você, seja quanto tempo for, é que houve um sentimento. Mas existe as divergências, as discussões, e que às vezes chega num determinado ponto que é tão insuportável que ele, na grande maioria, os homens, tá? Eles acabam procurando um refúgio na rua. E aí eles encontram uma pessoa.
E ele vai fazer então, aí eu já coloco os dois, tanto a mulher quanto o homem, ele vai fazer um comparativo do que ele está vivendo e do que ele está começando a experimentar na rua, tá? Começando a experimentar. Não podemos ser hipócrita que a oferta que vem da rua, tá, é nova e não vai trazer problema para ele. Por quê? Se é o homem que está buscando, tanto faz o homem quanto a mulher, ele vai receber da outra parte um amor, um carinho, e isso dependendo de como que ele está, tá? O cônjuge está em casa, ele vai se apegar a essa pessoa. E aí chega a infelicidade que ele vai embora e você descobre uma traição e ele vai embora. E ele vai meio que arrastado pelo amante que levou ele, né? E ele está absorvido, né? Ele está dentro de teias desse amor falso, dessa paixão. Então ele existe um sentimento da parte dele com o amante, tá? Existe um sentimento da parte dela com o amante, dele com a amante. Existe esse sentimento e não pode ser negado isso. Não pode ser negado. E quanto mais ele vai passando, ele e ela vai passando, esse não é amor, não é amor. Mas esse sentimento que envolve o carinho, que envolve palavras doces, que envolve, né, aquela comida que vem, né, aquela atenção, aquela ligação no meio do dia e que ele já não estava tendo, ela já não estava tendo. Isso tudo faz com que aquele que foi acha que está vivendo um paraíso. Só que, vamos dizer assim, esse paraíso tem um prazo de validade. Ah, Vitor, e qual é o prazo de validade? Aí eu não posso dizer para você. Tem uns que o prazo de validade acontece com 6 meses, tem outro que o prazo de validade de 1 ano, tem outro que o prazo de validade chega a 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Então, o que é esse prazo de validade? É o momento que ele começa, então, a se reaproximar de você. Então, já falei um vídeo aqui, as possíveis, né, problemas que vêm acontecer nessa reaproximação, tá? Nessa reaproximação. Então, se você não assistiu o vídeo, tá novinho o vídeo aí, então vai lá e assiste. Então, existe esse sentimento, tá? Existe esse sentimento. E esse sentimento, ele não pode ser negado. Não pode ser negado. E aí ele começa, vai acabando, não o sentimento, mas vai começando a viver a vida cotidiana, né? Aquilo, ele começa a olhar ela começa a olhar ele e vê que aquilo que ele está se metendo ou ela está se metendo é a maior furada, a maior roubada. E aí ele começa então a sinalizar a volta dele. Ele começa a buscar através de mensagem, né? Ele manda um bom dia para a ex-esposa, que na minha opinião nunca deixou de ser esposa ou esposo, nunca deixou de ser. Ele já começa a fazer micros contatos para que possa então estar sondando como é que está. Que geralmente quem está buscando pela restauração não se envolve com ninguém. Não se envolve com ninguém. Principalmente se está sendo mentorado por mim. Que eu vou fazer com que você consiga entender, venha a ser uma pessoa madura, tá? E que você busque primeiro a sua restauração. Porque você vai precisar suportar muitas coisas que vão vir quando ele retornar. E isso aí eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o autogoverno. Então, ele começa a ter essa aproximação, essa reaproximação, e você vai respondendo, então,
Isso aí, é claro, porque você já se tornou uma pessoa mais madura, você já conseguiu entender muitas vezes o processo e sabe que não é com cobranças que você vai trazê-lo de volta. Enfim, mas existe isso lá. E ele começa então a amadurecer, tá, dentro dele a saída, porque lá já não está bem, lá já não está legal. E começa então as confusões, tá? Começa as confusões. Na grande maioria dos cônjuges não, dos amantes, eles não querem perder aquela pessoa que saiu, que ele conseguiu arrancar. Ele não quer perder, porque ele também já gerou um sentimento. E aí é onde entra o perigo. Eu falo, a grande maioria, tá? Nesse caso, vai acontecer através de mulheres. Homens não são tantos, mas acontece sim, tá? Eles entram num processo de vitimismo, tá? Aonde ele chega ao ponto de ameaçar que se ele for ou se ela for, ele vai cometer alguma atitude, ele vai ter alguma atitude, tá? Alguma atitude, ele vai fazer algo contra o amante que está querendo voltar para casa, né? O marido que está querendo voltar para casa, a esposa que está querendo voltar para casa, o amante ou a amante vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Então tem muitas mulheres que tentam, tá? Suicídio, dizem que realmente vão se matar para que ele não saia de casa, para que ele não saia de casa, para que ela não saia da casa que eles estão. Tá? Homens fazem isso? Fazem também, fazem também. Vitor, como é que você sabe disso? Eu já posso dizer para você que nessa situação, nesse movimento de restauração de casamento, restauração pessoal, né, desenvolvimento humano, eu já estou aí numa caminhada de mais de 17 anos. Então eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. Eu sei muito bem como é que as coisas funcionam. Então, por esse sentimento que ele tem pela pessoa, tá? No caso, o amante, ele não sai, porque ele teme pela vida dela. Ele teme pela vida dele. Porque eles começam a agir de forma assim, insana, porque ele está percebendo que está começando a sair fora. E a consequência disso é o retorno para casa. E por que isso acontece? Porque em casa existe uma mulher e existe um homem que muitas vezes estão com o joelho no chão, pedindo a Deus para que o Espírito Santo faça a obra lá onde é que ele está. Para que o Espírito Santo bloqueie todo o pensamento, a ação do demônio lá onde é que ele está. Porque quem está dentro de um relacionamento de adultério, não existe bênção nenhuma. Existe uma grande maldição e existe uma grande opressão demoníaca. Então, uma causa disso é a ameaça. Essa ameaça, seja de que forma for, dizer que vai se matar, dizer que vai fazer, vai falar alguma coisa para a esposa ou para o esposo. Você está entendendo o que eu estou falando, né? No caso é o cônjuge que foi. Tá? E o amante lá, seja homem, seja mulher, ele trabalha com essa ameaça. E esse relacionamento passa então a ser um relacionamento doentio. Doentio. Por quê? Ele não está conseguindo mais suportar a situação que está acontecendo fora. E ele começa então a pedir ajuda à esposa que ficou. Ela começa a pedir ajuda ao marido que está orando. E é por isso que eu falo para vocês que nesse momento vocês precisam estar muito bem centrado, vocês precisam atender essa demanda
dessa pessoa, do seu marido ou da sua esposa, com educação, cordialidade, tá? Com misericórdia, porque ele entrou num processo de confusão mental. E existe até mulheres que começam a ir a lugares onde fazem trabalhos para fazer com que ele fique. Então, a própria Bíblia fala que a luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, a luta está aí, porque você não está vendo. Você não está vendo. E nesse vídeo que eu soltei, tá, essa confusão, essa vinda, essa reaproximação, tá, do cônjuge, não pode ser recebido em casa de braços abertos, você achando que ele está voltando para ficar. Porque, na verdade, ele também está, ou ele ou ela, está dentro de um processo de confusão mental carente, tá? E é onde você precisa ter sabedoria. E essa sabedoria você vai encontrar somente quando você tem uma caminhada e você tem, então, uma intimidade com Deus. É por isso que eu ensino a você que antes de você buscar pela restauração do seu casamento, você precisa buscar a sua restauração. Porque você vai precisar suportar muitas coisas. Muitas coisas. Tá? A restauração de um casamento não é ele volta para casa e está tudo certo. Está tudo certo. Eu já dei exemplos, vários exemplos aqui no canal, dizendo que, fazendo até uma alusão sobre a restauração do casamento e a restauração de algo muito antigo, né, de igrejas antigas, é um processo muito lento. É onde você vai ter que, por dias e dias e dias, se calar para que não haja confusão, para que não haja problemas, porque é na sabedoria que você vai conseguir realmente restaurar o seu casamento. Então, uma causa, essa causa eu vejo que é a principal que faz com que ele não volte para casa logo de imediato, tá? Que ele fique nessa ida e vinda, porque ele não sabe para onde que ele está indo, porque existe o sentimento da parte da amante e existe também um sentimento que nunca acabou de você. Ele só foi abafado por escombros. E quais são esses escombros? São as brigas, são as cobranças, são os impedimentos, são a falta de dinheiro, tudo isso que nós sabemos que num casamento de muito tempo acontece. A rotina cai na rotina, né? Acaba caindo na rotina. Então tudo isso vem e abafa, mentindo para ele. Aí o diabo sim começa a mentir para ele, dizendo assim, ó, você não sente mais nada por ela, pela sua esposa ou pelo seu marido. Você sente por essa aí agora, por essa amante. Olha como que ela é. Por esse amante, olha como que ele é. Ele não te cobra, ele não faz, só que o prazo de validade acaba. E o prazo de validade, ele termina quando você busca a Deus. Quando ativa a sua identidade em Cristo. Quando o seu propósito se torna claro para você. E aí você começa então a decretar aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Essa causa é essas ameaças por motivos de sentimento. Ele não volta, ela não volta de imediato porque está sofrendo ameaças da outra parte, seja vários tipos de ameaça que for. Tá? Mas pode-se dizer que as duas armas, né,
a ameaça de ameaçar que vai fazer alguma coisa, seja tentar suicídio ou até falar algo para a esposa ou para o esposo, tá? Tem homens que fazem isso também, tá? Eu sei disso, conheço e trabalhei isso para ele, trabalhei isso nele. E eu falei de Cristo para ele, e ele foi alcançado pela palavra de Deus e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? Isso é uma outra história, depois eu falo sobre isso. Agora, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não vou me prolongar mais, mas o que eu preciso que você entenda é isso. Existe uma luta e essa luta precisa continuar sendo sustentada por você. Porque vai vir as ameaças da parte dele e quando essas ameaças percebendo que não está surtindo tanto efeito, eles partem para trabalhos de feitiçaria, de macumbaria e vai procurar esses tipos de locais aí para poder impedir a saída dele. Então ele está debaixo de uma opressão, ele está debaixo sim de sentimento e o sentimento é pesado, tá? Ele não quer deixar porque acha que deixando o amante ou a amante, eles vão fazer o que eles estão dizendo que vão ser feito. Então, a peça principal nessa história é você, meu irmão, minha irmã, que está orando pela vida do seu cônjuge. Um beijo no coração, tá? E logo, logo, hoje ainda, dia 22, eu vou estar abrindo uma live para falar sobre fofocas. E tá tudo junto dentro disso daí. Uma outra situação que impede, tá? Impede de ter a reaproximação e a restauração do casamento. Tá bom? Até o próximo vídeo aí. Espero você na live. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.